Hoje, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, nós vamos dar início ainda ao estudo da parte número 6 do estudo do casamento. Não se preocupe que o estudo do casamento é o estudo mais demorado da parte do direito de família. Normalmente os alunos perguntam, professor, demora um pouquinho? Sim, porque é um estudo muito detalhado, né? O direito do casamento ele tem muitas regras e a gente não pode correr, né, queridos? A gente tem que ministrar uma aula bem autoexplicativa, tá? E hoje nós vamos aproveitar o momento e vamos analisar juntos o item número 6, tá? Esse item número 6 que nós denominamos de formas especiais de celebração. Eu aproveito o momento aqui que estou analisando aqui com vocês, desde já, eu gostaria de que vocês não esquecessem a nomenclatura especiais, tá? Que vocês pudessem até grifar, se for o caso, essa nomenclatura especial ou especiais. Por quê, gente? Porque nós vamos, a partir de agora, estudar, verificar algumas regras específicas, peculiares, particulares, correlacionadas a algumas modalidades propriamente ditas, algumas situações excepcionais que vai fazer parte desse contexto do casamento. Melhor dizendo, do contexto da celebração do casamento, tá? Lembrando aos senhores e às senhoras, por favor, o que vai ser diferente aqui, a partir desse momento, não é propriamente dito o ritual da habilitação. A habilitação dos interessados, né, dos cônjuges, que eu coloco entre aspas, que ainda não estão nessa condição, né, dos contratantes, eles já iniciaram o procedimento das suas habilitações nos moldes ordinários, na forma comum, tá? Lá naquela regra que nós estudamos na aula passada, que inicia lá do 1525, né, do artigo 1525, vai até o artigo 1532. Então, todo aquele contexto comum, desde a juntada dos documentos, até a publicação, até justamente a lavratura do certificado de habilitação, todo aquele trâmite, aquele passo a passo, aquilo, obviamente, nestas fases aqui, nessas formas especiais, os contratantes também vão dar continuidade. Eles vão dar formalização, eles vão dar perpetuidade também a esse ritual da habilitação, tá? Não vai ser diferente comparado ao que nós já estudamos na fase da habilitação. O que vai ser diferente é o momento da celebração. A celebração aqui, ela vai cumprir com algumas etapas específicas, com algumas peculiaridades específicas, voltadas única e exclusivamente àquele contexto atual pela qual estará vivenciando um daqueles interessados, tá? Chama a atenção dos senhores que não necessariamente ambos, João e a Maria, por exemplo, não é preciso os dois virem a estar vivenciando esse contexto, tá? De excepcionalidade. Basta que apenas um deles esteja inserido em uma situação atípica, excepcional, para que aí sim possa, de repente, diferenciar a regra da celebração no casamento. Tá? A etapa da celebração aqui, dessas modalidades, vai ser totalmente diferente da forma de você celebrar o casamento nos moldes ordinários, né? Quando eu falar moldes ordinários, ou seja, da regra comum. Tá? Então, que tipo de situações algum desses contratantes ou contraentes pode, de repente, estar vivenciando, ou possa estar vivenciando futuramente, tá? O que leva realmente a você celebrar um determinado casamento de uma forma excepcional? Que situações são essas, né? Aí nós vamos observar aqui uma regra taxativa, né? Uma regra excepcional. Dentre essas modalidades que vai justamente diferenciar, né? Por exemplo, aqui no item 6.1, só um parênteses, eu também convido os senhores para que vocês, por gentileza, não esqueçam que eu vou precisar também da leitura da legislação, tá? Aí se vocês tiverem também com o código aí na internet, o físico, vocês deixem em stand-by, que eu vou também precisar, tá bom? A primeira forma de eu celebrar um casamento de uma regra fora do contexto comum, posso dizer assim, né, uma regra excepcional, é o chamado casamento em situação de moléstia grave. Tá?
Primeiro lugar, meus amigos, é o seguinte: a palavra moléstia grave é o que nos chama a atenção, tá? Aqui, o que que vai resultar nesse tipo de situação de casamento, de celebração propriamente dito? Pode ser, por exemplo, que ou o João ou a Maria, um dos dois, nesse exato momento, nessa atual circunstância, já esteja vivenciando uma situação, uma doença, no caso já está dizendo, né, uma moléstia, uma enfermidade, a tal ponto que este determinado indivíduo não possa, de repente, tá, até, se for o caso, se locomover. Porque pelos moldes tradicionais, você já sabe, né? Eles têm que retornar ao cartório, né, para que possam dar andamento à sua celebração do seu casamento. Te lembras, né, que nós estudamos isso na aula passada, lá no artigo 1533, né? O retorno dos interessados depois que eles obtiveram o certificado de habilitação, eles têm que retornar ao cartório, tá? Para dar andamento à sua celebração. Pois bem, mas pode ser, queridos, que alguma situação excepcional, já está dizendo, de natureza de enfermidade, alguma doença, infelizmente, está exatamente acontecendo nesse determinado procedimento, nesta etapa, nesse percurso de tramitação, de celebração de casamento, tá? Infelizmente, vamos imaginar que o João, né, ele possa de repente ter sofrido um acidente, ou de repente a sua doença já está agravando, a sua, por exemplo, diabetes, né? A tal ponto que ele não tem mais forças físicas, inclusive de se locomover até o cartório, até porque ele precisa dar andamento à sua celebração, juntamente com a Maria. E aí o que que acontece, professor? Já que ele se encontra em um contexto excepcional, que leva justamente a essa situação de enfermidade, né? Ele, juntamente com ela, pode ambos solicitar que as autoridades competentes possam, de repente, se direcionar até essas partes interessadas, até esses contraentes. E aí aproveito o momento e ali mesmo já posso celebrar o casamento onde se encontrar esses contratantes, tá? Então, é uma situação atípica. Primeiro lugar, eu vou ter que realmente estar vivenciando esse contexto de situação de enfermidade. Ou de uma forma congênita ou de uma forma adquirida. De uma certa forma ou de outra, eu tenho que deixar bem claro isso, que eu estou vivenciando uma situação de anormalidade. Segundo, não somente está vivenciando, mas eu também preciso comprovar isso, né? Eu preciso apresentar os meios de provas legais, documentos, se for o caso, testemunha, perícia, para que assim esses documentos, uma vez apresentados, existentes, eu preciso informar as autoridades competentes daquele cartório, quer seja o senhor tabelião, quer seja o juiz de paz, para que a partir do momento que eles tomarem ciência desses documentos que comprovam essa situação de moléstia grave, essas autoridades se direcionem, se desloquem, se retirem dos seus locais de origem, que no caso é o cartório, e se voltem, se desloquem até aquele local em que se encontrar aquela parte, aquele contratante que se encontrar em situação de enfermidade. E ali mesmo aproveite e celebre o casamento, tá? Inclusive, meus amigos, o que a gente não deve esquecer, que eu chamo a atenção aqui de vocês, daqui a pouco eu já vou discutir a legislação, tá? Mas só para deixar bem claro que é uma situação tão emergencial, tão excepcional, e alguma das vezes até esse ritual da celebração, estou falando do ritual da celebração do casamento, tá? Pode, de repente, ser confirmado até no período noturno. A lei, inclusive, até menciona isso, tá? Não somente a autoridade pode celebrar onde se encontrar essas partes contratantes, né? Como também essas autoridades podem, inclusive, celebrar durante a noite, tá? Uma coisa eu te garanto, elas precisam ser notificadas previamente, tá? Elas precisam ser avisadas previamente acerca desse contexto excepcional. Uma vez avisadas, tranquilamente, nós vamos fugir à regra geral. Porque a regra geral, eu já expliquei. As partes precisam estar presentes, retornar àquele cartório de origem que habilitou as partes.
A situação excepcional é que as autoridades vão sair desse ambiente e celebrar o casamento onde se encontrar justamente essas partes, principalmente o enfermo, tá? Até porque já foi juntadas as provas previamente. Beleza. E aí, professor? Bom, além disso, né, a partir do momento que for tudo sacramentado, nós também não devemos esquecer, principalmente os contratantes, não só de comprovar toda a materialidade, mas também juntar suas testemunhas, tá? A legislação até está nos informando que para que obtenha êxito nessa forma especial de celebração, em se tratando de moléstia grave, mas as testemunhas têm que também se fazer presentes. Inclusive vão ter que depois assinar até o chamado termo, né? Termo de responsabilidade, termo de compromisso, para que aí sim, depois desse termo, chamado termo avulso, ele depois vai ser formalizado, direcionado para o cartório competente. Resumindo, o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é que pode acontecer em alguma situação atípica em que, ao invés de você voltar ao cartório e dar andamento à sua celebração do seu casamento, mas pode ser que agora eu solicite que as autoridades venham até mim por questões peculiares. Porque eu estou internado, estou vivenciando uma situação de uma enfermidade que já me deixou, de repente, até está me deixando, né, já incapaz de até me locomover fisicamente. O avanço dessa doença é muito repentina, né? Mas eu tenho interesse mesmo assim em confirmar o meu casamento com a fulana ou com o fulano. É um direito meu, né? E aí é claro que eu posso tranquilamente pré-avisar, avisar com antecedência, né? O juiz de paz, o oficial do cartório, para que eles venham até mim, mesmo se tratando de uma situação emergencial que eu estou vivenciando, né? Eu estou internado, etc., para que ali essa autoridade venha confirmar a celebração do casamento, do ritual, né? Agora, tudo devidamente registrado, tudo devidamente formalizado, as provas testemunhais precisam atestar também a veracidade desse contexto e no final deverá ser averbado em sede cartorária, tá? Para que confirme essa situação excepcional, porque você vai fugir da regra dos moldes ordinários, tá? Nesse sentido, meus amigos, eu queria convidar vocês para observar aqui, por favor, eu faço questão, tá? Convido vocês nesse exato momento para dar uma leitura e verificarem comigo aqui a redação desse artigo 1539, tá? Com base de tudo que eu informei, que o casamento em situação de moléstia grave, a pessoa não só está vivenciando esse contexto de enfermidade, como também precisará comprovar esse contexto perante as autoridades, para que essas autoridades venham depois até você e formalize todo aquele ritual de celebração, tá? Observemos aqui a redação do 1539, só para a gente confirmar a tese, né? Olha o que está dizendo para nós. Está dizendo o seguinte, ó. No caso, artigo 1539, acompanhe aí, por favor. No caso de moléstia grave, não se esqueça, não há necessidade de ambos os contratantes estarem nesse contexto de moléstia grave. Olha o que a lei está dizendo. De um dos nubentes. Basta que apenas um deles esteja nesse contexto, nesse cenário vivenciado. Já é o suficiente. Juntando os meios probatórios, e aí sim eu posso formalizar uma celebração de um ritual fora daquele determinado local de origem, que seria aquele cartório de origem competente, tá? Então, olha lá, no caso de uma moléstia de um dos nubentes, por exemplo, João, né? Vamos imaginar, o presidente do ato, quem é o presidente do ato, meus queridos? O juiz de paz, tu já sabes, né? Ele vai fazer o quê, professor? Ele vai celebrar onde se encontrar o impedido. A lei menciona a palavra impedido, né? Ou de outra certa forma, você pode associar aquela pessoa que está vivenciando uma situação de anormalidade, ou de repente de alguma enfermidade, né? Ou de repente um contexto que vai fazer com que ele não vá se fazer presente naquele determinado horário, naquele dia, nos moldes ordinários, tá? Então, se encontrar a pessoa que estiver incapaz, né, impossibilitada de comparecer pessoalmente. Sendo urgente, ainda que à noite, te lembra que eu te falei? A autoridade competente ela também pode formalizar à noite. Perante quantas testemunhas? Duas.
são testemunhas idôneas, né? E, obviamente, devem ter todo o alfabetismo comprovado, sabendo ler e escrever, tá? Eu chamo a atenção aqui de vocês, inclusive a gente ao observar a lei ela não se preocupou em nos informar a relação do grau de parentesco entre essas testemunhas, tá? Então, regra geral, você pode convocar, né, algum terceiro estranho, algum parente teu, que possa servir de testemunha para formalizar esse ritual de celebração nos moldes de uma moléstia grave. Isso daí não tem nenhum problema, tá? É perfeitamente possível eu acolher essas testemunhas parentes ou não. A lei não está se preocupando em nos informar isso, tá? Mas o que você acabou de observar aqui no caput desse dispositivo? A presença da autoridade competente para celebrar. Ela vai estar até você, vírgula, a partir do momento em que você não estiver, aliás, em que você estiver, né? Em que você estiver vivenciando esse contexto de anormalidade, mas não basta somente estar vivenciando esse contexto de anormalidade, eu preciso também ratificar os meios de provas, comprovar isso, tá? Então, eu não posso, por exemplo, querer que a autoridade venha celebrar o casamento até mim se eu não estiver nesse contexto de moléstia grave, de enfermidade, né? Uma vez me fizeram uma pergunta há muito tempo atrás, de um aluno, professor, mas como é que a gente vai comprovar essa situação de moléstia grave? Claro que é um laudo clínico médico pericial. Através das próprias CIDs, né, pode ali já testar o estágio evolutivo desse grau de enfermidade. É óbvio que nós estamos levando em consideração que a pessoa está no seu estágio de sã consciência, muito embora esteja inapta para promover-se a seu deslocamento, né? Tem problemas, por exemplo, de aparelhamento, de deficiência física, tá? Mas a pessoa não perdeu a sua sã consciência. Ela tem pura convicção dos atos pelas quais ela está realizando. Mas a incapacidade física, isso aí é um fato notório. Isso aí a gente não pode deixar de não observar, tá? Então, uma vez me perguntaram, mas a pessoa possa estar no estado de coma. Aí já é uma situação de deficiência, né, já de natureza até gravíssima, tá? Normalmente a grave, você tem sã consciência, você tem noção dos atos pelas quais você está perpassando, que você está realizando, mas você tem uma incapacidade física, tá? Você tem uma limitação para fim de deslocamento, né? E isso você tranquilamente, se estiver nesse contexto, aí você pode proceder à lavratura de um ritual de celebração de casamento moléstia grave. Não tem problema nenhum, tá? Normalmente a pessoa que sofre um acidente, fica paraplégico, mas não perdeu a sua memória, tá? Normalmente a pessoa que já está acometida de um câncer, né, já no estágio avançado, mas que já está debilitada fisicamente, mas mesmo assim ainda tem consciência dos seus atos. São situações de contextos que eu posso solicitar a presença das autoridades até mim, desde que eu comprove esses laudos clínico-médicos, tá, queridos? Isso é só para deixar bem claro que não basta estar vivenciando, é isso que eu quero que vocês não esqueçam. Eu preciso também atestar a veracidade desse meu estágio pela qual estou perpassando. É isso que eu quero que vocês nunca esqueçam. E isso tem que ser informado para as autoridades cartorárias. O juiz de paz, principalmente, tem que tomar ciência disso para que aí sim ele possa comparecer no ritual e celebrar o casamento para você. Agora, o que eu quero também chamar a atenção para vocês é que pode também ser que essas autoridades competentes, por uma ocasião particular, alguns contextos próprios, né, situações excepcionais também, particulares, possam, de repente, se fazer até substituir. Tá? Os titulares, o juiz de paz, o oficial do cartório, pode também ser que eles não se façam presentes nesse ritual. Mesmo após ter recebido todo o comunicado, todos os meios de provas legais, eles analisaram, mas imaginemos, por exemplo, que eles não possam comparecer amanhã ou depois para celebrar esse casamento. Acúmulo de serviço, uma situação excepcional, questão da distância. E aí o que acontece, professor? Eles podem tranquilamente possibilitar, oficiar que um substituto chamado ad hoc, né? Esse substituto também vai exercer a mesma atividade do titular e vai também exercer o ato de celebração do casamento.
vai celebrar o casamento em nome do titular, tá? Então, essas autoridades ad hoc, é isso que eu quero que, por gentileza, vocês não esqueçam. Essas autoridades ad hoc podem também comparecer nesses rituais, tá? Principalmente da moléstia grave. E aí, vai fugir a competência? Pelo contrário, eles também vão ter a competência de confirmar o ritual da celebração, da mesma forma como o titular, se estivesse presente, faria da mesma forma, tá? A diferença é, queridos, por favor, não esqueçam, a diferença é que esses profissionais ad hoc, os substitutos legais, né? Toda vez que vocês ouvirem falar a palavra ad hoc, é o substituto legal, tá? Quando eles finalizarem os seus trabalhos, eles vão ter que comprovar isso através de um documento chamado termo avulso, tá? Esse documento, que é de competência dessas autoridades substitutas, que é o chamado termo avulso, que documento é esse, meus queridos? É o documento que ali vai atestar tudo o que realmente aconteceu durante aquele determinado momento do ritual da celebração. Tá? Vamos imaginar que, de repente, a celebração ocorreu naquela clínica médica, né, naquele hospital, naquele horário X, tá? Mesmo que seja durante a noite, como vocês acabaram de verificar aqui comigo. Tudo que foi feito ali vai ser registrado nesse termo. Tá? Uma vez registrado pela autoridade competente ad hoc, esse termo, gente, depois ele vai ter que ser deslocado, direcionado, apresentado lá perante o oficial titular, tá? Perante esse determinado oficial ad hoc. Aliás, o ad hoc vai levar o termo, né, gente? E vai apresentar depois para o titular. Tudo bem? Só para vocês não esquecerem isso. Normalmente esse intervalo é de 5 dias. Por que, professor, o termo avulso tem que ser apresentado para o oficial titular? Porque o oficial titular, uma vez recebendo esse termo avulso, ele depois vai averbar lá perante o próprio cartório de notas competente, né, vai averbar esse termo para que aí sim a certidão definitiva do casamento venha a ser lavrada, confeccionada com bom êxito. Tá? Então, isso a gente não deve esquecer. Duas informações, por gentileza, que eu acabei de mencionar. As autoridades competentes, tranquilamente, né, os titulares, eles podem se fazer substituir pelas autoridades ad hoc, né, os substitutos legais, a partir do momento que o trabalho não vai deixar de não ser feito, tá? As autoridades substitutas vão fazer a mesma atividade, a mesma tarefa comparado à autoridade titular, tá? Pode ter que estar presente naquele ritual e realizar todo o trâmite. E a segunda observação, não esqueçam, o trabalho da autoridade substituta vai ter que ser registrado em um documento. Qual o nome do documento? Termo avulso, tá? Esse termo avulso, que é formalizado pelo ad hoc, pela autoridade substituta, esse termo avulso, gente, depois de formalizado durante aquele ritual, que vai constar as informações, né? Esse termo avulso, depois ele vai ser o quê? Averbado lá no cartório de notas competentes. Vai ser averbado por quem? Pela própria autoridade, nesse caso titular, né? O tabelião titular, né? O oficial propriamente dito, o presidente do ato, tá? O juiz de paz também, tá? Vai ser averbado com o intuito de posteriormente confeccionar a certidão definitiva do casamento, tá? Então tudo isso é em sintonia. Não é porque a autoridade ad hoc vai ser nomeada que ela não vai trabalhar, ela vai exercer os mesmos atos do titular, inclusive ela vai ter que formalizar sua certidão, seu termo. E depois esse termo ele é levado para o cartório, que vai servir de parâmetro, né, para confeccionar futuramente o quê? A certidão definitiva do casamento. Vai ter que ser averbado esse termo avulso, tá? É justamente isso que está nos informando a redação desses parágrafos aí, do parágrafo 1º e do parágrafo 2º da própria redação desse artigo 1539, tá? Observa aqui comigo, só para você confirmar essas informações, por gentileza, tá bom? Olha o que está dizendo o parágrafo 1º aí, olha. Parágrafo 1º, 1539. A falta ou impedimento de uma autoridade competente, quem é essa autoridade competente, queridos? Ou pode ser o juiz de paz, ou pode ser o próprio cartorário, né, o registrador, tá? Que vai, obviamente, presidir o casamento, normalmente é o juiz de paz, né? Será suprida por quem? Por qualquer um dos seus substitutos, professor, aquele que eu expliquei.
eu sou o presidente do ato. Teoricamente, eu sou o titular, né? Eu tenho que celebrar o casamento, mesmo que seja naquele hospital, naquele dia X. Mas eu não vou poder comparecer, eu tenho minhas razões particulares, eu já informei previamente, né? E aí eu vou ter que solicitar um substituto que vá também ter a mesma tarefa de celebrar o casamento em meu nome. Então, isso tudo eu vou ter que compactuar perante o substituto. Por isso que está dizendo, por qualquer um dos seus substitutos. Tá? E do oficial do registro, continuando aqui a leitura, e do oficial do registro, por outro também ad hoc, sabe que já é ad hoc, né? Aquele nomeado para o ato, que é o substituto, nomeado pelo presidente. Simples, né? Não é preciso gravar nada, gente. Tá? Eu só quero que vocês não esqueçam essa seguinte informação. Pode ser que, às vezes, o titular, né, o presidente do ato, o juiz de paz, ou o próprio senhor tabelião competente, por razões próprias, particulares, eles não possam, excepcionalmente, comparecer naquele dia, naquele horário, naquele local previamente já acertado, né? Naquele hospital, por exemplo, porque lá se encontra a pessoa enferma, né? Que está vivenciando uma moléstia grave. Então, o titular ele não vai poder comparecer. O que ele vai fazer? Ele vai convocar um substituto, ele vai nomear, tá? Para que também esse substituto, o ad hoc, por exemplo, vai exercer a mesma tarefa comparada ao titular. E a mesma tarefa do substituto, no final, vai ser registrada. Tudo que o substituto for fazer, e é, obviamente, ouvir, depois vai colher as assinaturas, depois vai, obviamente, antes disso, já vai fazer as perguntas, tudo vai ter que ser formalizado nesse chamado termo avulso. Aí sim, depois que for finalizado esse termo avulso, né, com as lavraturas das assinaturas, esse termo avulso depois vai ser o quê, gente? Direcionado para o cartório competente e lá vai ser averbado, para que sirva essa averbação para que posteriormente venha lavrar a certidão definitiva do casamento, tá? Então, o que está informando, gente, a redação desse parágrafo segundo. Normalmente isso é feito em 5 dias, tá? 5 dias a contar de onde, gente? 5 dias a contar justamente da celebração desse casamento. Depois que for finalizada a celebração, é o dever de casa que vai ter que realizar o ad hoc, cartorário, né? A autoridade competente ad hoc. Ele vai ter que direcionar esse termo avulso para o cartório de origem, tá? Olha o que está dizendo aqui o parágrafo segundo, só para a gente confirmar o que eu estou informando, né? Olha lá, vamos ler. O termo avulso, o que é o termo avulso? É a certidão, né? É o documento oficial do cartorário ad hoc, tá? Lavrado, já acabei de dizer, olha, pelo oficial, será o quê? Registrado, professor, pelo próprio cartório, respectivo registro, cuidado aí, tá? A lei está dizendo respectivo registro, quer dizer outras coisas, vai ser registrado pelo cartório, aquele que iniciou a habilitação, tá? Quanto tempo, professor, isso vai ser feito? Qual é o tempo aí que está na lei de vocês, gente? Dentro de 5 dias, tá? Presentes quantas testemunhas? Duas, porque a finalidade é atestar a veracidade desse termo avulso, desse documento, porque ali ele é um meio de prova contundente que vai comprovar tudo que foi feito durante aquele ritual de celebração. É o dever de casa, é o trabalho que vai ser realizado pelo ad hoc, né? Pelo oficial, pelo cartorário. E esse termo depois vai ser arquivado, né? Vai ser registrado, vai ser averbado lá no cartório de notas. As testemunhas, obviamente, né? Que aquelas mesmas testemunhas que foram agraciadas, posso dizer assim, durante esse ritual da celebração, que foram convocadas, etc., elas também vão ter que se fazer, obviamente, ratificando esse termo avulso. As suas assinaturas têm que se fazer presentes nesse termo avulso, tá? Para que aí sim possam ratificar todo esse procedimento e futuramente venha formalizar a certidão definitiva de casamento. Então, a prova testemunhal, não se esqueça dessa informação. Nessas modalidades especiais, mais do que é importante a prova testemunhal para comprovar todo esse trâmite. Até porque nós já sabemos, são situações excepcionais. Então, quanto mais testemunhas, quanto mais meios de provas vocês puderem ratificar, melhor, mais seguro será para comprovar esse contexto de celebração, tá? Então, aqui percebamos juntos que a prova testemunhal
ela precisa também atestar a veracidade desse termo avulso, porque esse documento depois vai ser averbado e registrado no cartório, tá? Tudo tranquilo perante a esse determinado casamento moléstia grave, né? Vocês não esqueçam, é possível que uma das partes esteja vivenciando uma situação atípica. Já está dizendo, né? É uma enfermidade. Ou porque você já adquiriu, ou porque você já apresenta desde o nascimento de uma forma congênita, né? Uma coisa é certa, professor, eu preciso correr contra o tempo, né? Teoricamente, no dia 12 de outubro é a data da celebração do nosso casamento, ao retorno ao cartório para que a gente possa dar andamento ao ritual da celebração. Mas, infelizmente, professor, uma das partes está sofrendo uma moléstia. Natureza grave. A pessoa precisa de imediato fazer um ato hoje, não deixar para amanhã. Tá? Ela tem pressa nesse aspecto. Então, o que acontece? Ao invés da gente ir até o cartório no dia 12, a gente, de repente, pode antecipar essa vinda, né, das autoridades até nós. Né? Desde que a gente junte os meios de provas, os documentos, os laudos clínicos, e informe as autoridades para que elas se façam presentes naquele dia, naquele horário, naquele local, para celebrar o casamento. Em uma situação excepcional, tá? Então, isso é possível, gente. Eu não estou falando de habilitação. Eu estou falando de ritual de celebração, tá? O que vai diferenciar nessas regras é o contexto de celebração. E vai ser diferente comparado ao contexto da celebração daqueles moldes ordinários. Que é moldes ordinários? Da forma comum, tá? Da redação do 1533, tá? E aí foi o que acabamos de analisar. A presença das autoridades, elas podem se fazer por substituir, presença das testemunhas, depois o termo deverá ser averbado no cartório, aquele termo que aconteceu ali durante o ritual, tá? O chamado termo avulso. Tudo aquilo vai ser registrado. E no final das contas, o casamento será celebrado e a certidão de habilitação do casamento vai ter que ser lavrada, tá? Mas não é só a modalidade de moléstia grave. Nós temos aqui também uma outra modalidade. Eu aproveito vocês e já convido vocês também a analisarem comigo o item 6.2, tá? Esse item 6.2, nós temos o chamado casamento num compativo, tá? É um termo até curioso, né? Uma nomenclatura diferente. Num compativo vem do verbo do latim, num compare, tá? O que é num compare? Significa dizer você se pronunciar, você declarar algo, você utilizar da sua dicção, da sua oratória, para se declarar, por exemplo, declarar algum ato jurídico. No caso especificamente aqui, é declarar um casamento, né? Mas você pode declarar o nascimento, o falecimento de alguém, a confirmação de uma aquisição de um imóvel, tudo em viva voz, utilizando da oratória, da verbalidade, tá? Então, aqui, chamado casamento não compativo, é curioso, né? Parece situação de filme, de ficção, mas não é ficção, isso é realidade. O que acontece? Antes da gente discutir a lei, por exemplo, né? Vamos voltar de novo ao exemplo do João e da Maria. Vamos imaginar que o João esteja perpassando também uma situação excepcional, a tal ponto de convocar a própria futura esposa para que, de repente, eles dois, de comum acordo, já se autodeclarem por casados, utilizando, obviamente, as suas oratórias. E detalhe, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, a gente pode, inclusive, até descartar a presença física das autoridades competentes. Acreditem. Olha lá, eu estou falando que, inclusive, eu posso até descartar, diferentemente da moléstia grave, que tem que ter, né, a presença. Aqui eu posso até limitar, se for o caso, a presença física dessas autoridades, tá? E aí o João e a Maria podem se declarar por casados, se reconhecer por casados, perante somente a prova testemunhal. Nesse caso, gente, por favor, quem estiver anotando, quem estiver gravando,
a prova testemunhal do ritual no culpativo é muito importante. Eu acho, não, tenho certeza, dentre as modalidades de forma especial de casamento, de celebração, é a mais importante de sede de reconhecimento de prova testemunhal é esta modalidade aqui, tá? O que que acontece? O João e a Maria, eles vão ter que obrigatoriamente juntar o número fechado de 6 testemunhas. Nem mais e nem menos. Ah, professor, eles conseguiram só 3, não tem validez. Ah, professor, eles conseguiram só 2, não tem validez. Ah, professor, eles conseguiram 4, também não. Tá? Tem que ser 6. A lei é bem clara nesse aspecto. Depois eu vou discutir com vocês a lei. Tá? Então, esse número fechado, que é uma contundência, eles vão ter que, obviamente, ou pelo menos um deles, né? No caso, por exemplo, o João, que é o exemplo, o João ele vai ter que realmente comprovar para essas 6 testemunhas, ele vai ter que deixar bem claro para as 6 testemunhas, sem dúvida nenhuma, que ele, João, está vivenciando uma situação excepcional em sede de natureza de iminência, risco de vida. Tá? Professor, eu quero anotar. Anote, fique à vontade. O João, no caso, ele está vivenciando uma situação de iminente risco de vida, algum contexto nesse aspecto. Quer seja uma enfermidade ou não necessariamente, tá? Normalmente, alguns exemplos de contexto de iminente risco de vida, né, como eu já te falei anteriormente, é uma própria enfermidade, tá? Só que aqui tem uma diferença, gente. A enfermidade para a enfermidade da moléstia grave. Lá na moléstia grave, já está dizendo a natureza desta enfermidade, né? Você acabou de interpretar comigo. É grave. O laudo já está dizendo isso. O CID já está dizendo isso da doença, tá? Aqui no não compatível não necessariamente é grave, tá? Mas que obviamente pode resultar isso posteriormente. Pode ser moderado no momento, pode ser leve, pode estar no início do estágio do desenvolvimento da doença, mas uma coisa é certa, eu estou nesse contexto, tá? A qualquer momento, é uma situação iminente, né? A qualquer momento vai acontecer um agravamento. E, infelizmente, pode até, de repente, levar ao meu falecimento. Então, eu vou olhar para Maria e vou chegar com ela, Maria, tu sabes que eu estou, por exemplo, vivenciando uma doença de câncer, eu sofro de uma tuberculose, tá? E aí eu preciso que a gente, de repente, antecipe aquela fase, aquele ritual da celebração que vai acontecer no dia 12 de outubro. Então, eu preciso já fazer com que a gente se antecipe. Como é que nós vamos fazer? A gente vai ter que juntar 6 testemunhas, tá? Eu fiquei sabendo. Obviamente que vai haver uma questão de restrição de relação de parentesco, tá? Não pode testemunhar parentes que estejam na situação de relação de parentesco até segundo grau. Daqui a pouco eu vou só confirmar isso com vocês, tá? Uma coisa é certa, essas 6 testemunhas precisam, por unanimidade, comprovar a tese que eu, João, estou vivenciando uma situação de iminente risco de vida. Não pode haver divergência entre as 6 testemunhas. 5 entendem que eu estou vivenciando e uma discorda, tá? Porque a finalidade é nós nos declararmos para essas testemunhas como casados. E todos nós vamos assinar um termo de responsabilidade. E naquele dia, naquele horário, naquele local, foi realizada ali uma celebração de casamento. Nós vamos, já havia falado e vou repetir, nós vamos nos formalizar, declarar em viva voz como casados perante a elas, mesmo que fuja da regra geral, né? Porque nós não vamos precisar de nenhuma presença de autoridades competentes. Interessante, né? Pelo menos nesse primeiro momento, sim, porque nós vamos assinar um termo. Aí, uma outra situação de iminente risco de vida acontece muito, principalmente em sede de ameaças, né? Pode ser que o João, de repente, esteja sofrendo ameaça, você sabe que ameaça é crime.
E aí ele não, a vida dele pode estar em risco, né? Ele não sabe se amanhã possa estar vivo, então, antes de chegar o amanhã, ele já quer logo ratificar o casamento hoje, tá? E aí ele vai correr contra o tempo, vai juntar, juntamente com ela, né, a Maria, as suas provas testemunhais, tá? Aí um aluno me perguntou: sim, daí, só isso? Vão se declarar por casados, terminou, acabou o ritual, eles mesmos celebraram, todo mundo assinou, já são casados? Ainda não, tá? De fato, eu posso dizer que foi um bom êxito, mas ainda não finalizaram por direito, tá? Ainda vai precisar de alguma informação adicional. Aí é que entra a segunda parte da análise interpretativa do ritual no comparativo, tá? Eles vão precisar, meus amigos, do auxílio do judiciário. É óbvio que não ia faltar, né, gente? Poxa, professor, eu pensei que eles iam depois voltar ao cartório. Não, não é assim. O que eu te falei anteriormente? Eles vão se apresentar perante os 6 testemunhas. Indubitavelmente, todos ali deverão assinar um termo de compromisso. Principalmente as testemunhas, elas vão ter que formalizar, vão ter que dizer que o João realmente se encontra numa situação de enfermidade, ou está sofrendo crime de ameaça. O João apresentou uma prova, um boletim de ocorrência, um boletim médico, parará pererê. E aí as testemunhas assinaram esse termo, tá? Quem normalmente elabora, né, pode ser os próprios contratantes. Eles vão assinar uma responsabilização. Só que, meus amigos, essas testemunhas, juntamente com esses contratantes, eles vão ter que depois justificar. Olha a palavra. Eles vão depois justificar este ritual informal, né? Você acabou de ver, uma situação informal. Eles vão precisar justificar depois esse ritual informal lá perante a via judicial competente. Alguém pode me perguntar, mas para quê? Porque você sabe que o casamento é de natureza de ordem pública. A justiça competente vai ter que tomar ciência desse ritual, porque pode ser que, de repente, não necessariamente aconteceu alguma celebração de algum casamento ali naquele dia. De repente foi uma simulação, gente. Sabe que simulação é um vício do negócio jurídico. De repente, as testemunhas todas ali já estavam, entre aspas, compradas, né? Então, para que evitemos eventuais vícios do negócio jurídico, nada melhor do que o judiciário atestar a veracidade desse próprio ritual num comparativo que foi feito até então, que foi feito anteriormente. Tá? Aí o aluno me perguntou, mas professor, como é que a gente chega até o juiz? Antes de responder para ele, eu falei o seguinte: olha, em primeiro lugar, quem é esse juízo competente? Eu até aproveito que vocês que estão em sala aqui, se vocês quiserem anotar, isso não está na norma, isso não está na lei, tá? Isso aí é estudo da competência, né? Lá do CPC. Mas o juízo é o juízo que leva em consideração o domicílio dos interessados, dos contraentes, entre aspas, dos futuros cônjuges. Tudo bem? Então, esse juízo domiciliar dessas partes, essa vara da família competente, quero dizer assim, considera justamente o local de residência definitiva das partes contratantes, será o juízo que vai analisar esse pedido de comunicado de ritual no compativo. Aí alguém me pergunta, sim, professor, mas eu ainda não consegui entender como é que a gente chega até a justiça. Ótimo. O que acontece, gente? Essas partes interessadas depois vão até a Defensoria Pública ou, de repente, procuram um advogado particular e vão informar perante o fórum competente, vão buscar uma petição, indubitavelmente, né, informando que ocorreu um ritual de celebração em se tratando de casamento de viva voz, né, o chamado não culpativo. A justiça, ao receber, indubitavelmente, o setor de distribuição, né,
Ao receber esse comunicado, essa petição que o próprio advogado da Defensoria Pública pode fazer, tá? Informando acerca desse ritual que aconteceu, esse ritual de no compatível, o que o juiz vai fazer, gente? Ele, em primeiro lugar, ele vai convocar quem? As testemunhas. Todas, professor. Óbvio, né? Porque a gente torce para que todas as testemunhas, indubitavelmente, tenham comparecido naquele ritual. Isso daí já é a primeira providência, né, gente? Não existe ritual não compatível sem a prova cabal desse mero comunicado que venha confirmar as 6 assinaturas, tá? Agora, se ocorrer alguma irregularidade, isso é da competência da Justiça analisar. Isso é competência também do Ministério Público tomar veracidade disso, tá? Sob pena de algum vício de negócio jurídico ser constatado ali. Mas a primeira providência é essa. O juiz competente vai ouvir as 6 testemunhas. E estamos todo mundo de figa para que o discurso das testemunhas sejam unânimes, tá, gente? Não pode, por exemplo, aqui, vamos imaginar o Lucas, que atuou como testemunha, entender que eu me encontro numa situação de iminente risco de vida e, de repente, por exemplo, a Daniele, que também foi testemunha, discordar. Não, não, mas para mim ele não se encontra em situação de iminente risco de vida. Já pensaste se ocorrer essa divergência de discursos, de oitivas perante o juiz? Me desculpem, o juiz não vai ter como formalizar o reconhecimento de uma sentença posteriormente, né? Porque isso vai ter que ser decidido. Essa sentença dificilmente vai ser positiva, né? Que vai reconhecer o ritual não compatível. Porque ocorreu o quê? Uma discordância de mecanismos, né, de meio de provas, dentre as quais está as oitivas das testemunhas. Ocorreu uma divergência das falas das testemunhas, tá? Muitas das vezes você pode até solicitar uma contradita, né? Enfim, mas o discurso tem que ser equânime. Aí a tarefa do advogado da defensoria instruir essas testemunhas, tá? Então elas normalmente vão ser ouvidas, salvo me engano tem um prazo da oitiva delas, salvo me engano é 10 dias, né? E com base no ordenamento jurídico. Depois que elas forem ouvidas, a próxima providência do judiciário é convocar o João e a Maria. É claro, né, gente? Porque o juiz vai ter que ouvir. Primeiro, o juiz vai querer saber por que eles não conseguiram se adequar, a se adaptar nos moldes ordinários. Cuidado, gente, já sabe as palavras ordinários. Forma comum, tá? Lá do artigo 1533, né? Estou falando de celebração. Desde o artigo 1533 até o artigo 1538. O juiz realmente quer saber ao fundo por que as partes não se qualificaram, né? Não se adequaram ao rito ordinário. Por que elas tiveram que escolher esse ritual de viva voz perante seus testemunhas não compatíveis? Por que isso? Aí as partes vão ter que fundamentar, vão ter que explicar. Obviamente que o discurso principal você já sabe qual é. Tem que comprovar a situação de iminente risco de vida. Teve um colega que me perguntou, Ari, a gente. E isso, inclusive, ele me perguntou: você pode juntar provas? Claro, você deve juntar. Na sua petição, você vai ter que juntar provas que venham atestar a veracidade dessa situação de iminente risco de vida. Laudos, né? Algum boletim de ocorrência, que eu já havia até falado anteriormente. Quanto mais provas você juntar, quanto mais evidências você tiver formalizado para as testemunhas, melhor para você. E a justiça também, né? Porque a partir do momento que o juiz ouvir as partes contratantes e o juiz levar em consideração que realmente ali se tratou de uma situação excepcional, de iminente risco de vida, é claro que a decisão final, a sentença final vai ser positiva, né, gente? Tá? Então, sendo positiva, o juiz ele vai aplicar o efeito ex tunc, né? Porque o juiz ele não está considerando somente hoje, vamos imaginar que hoje é 15, na verdade é 15, né? Vamos imaginar que hoje, dia 15, foi formalizada a sentença que reconheceu o ritual no compatível. Tá?
Hoje foi formalizada essa sentença, transitado e julgado. Então, não é hoje que o juiz está considerando o João e a Maria como casados. Não é desde hoje. A gente retroage desde o momento do ritual da celebração. Daí a importância do efeito ex-tunc, tá? O juiz ele retroage desde o exato primeiro dia, desde aquele momento, daquele dia, daquele horário, daquele local que foi realizado o ritual da celebração. Desde lá até hoje, todos os efeitos foram válidos, foram reconhecidos perante as provas que foram anexadas e juntadas aos autos, tá? Então, a gente torce para que o discurso das testemunhas, para que as partes, principalmente aquele que está vivenciando essa situação de excepcionalidade, de iminente risco de vida, a gente está fazendo figa, né? Para que realmente isso se comprove perante as testemunhas, tá? Elas são as peças-chave. Não te esquece disso. Dentre as modalidades, eu já tinha te falado anteriormente, vou repetir. Dentre as modalidades, é a mais importante que vai precisar da chamada prova testemunhal. Porque depois essas testemunhas vão ser direcionadas para o juízo, a justiça. E lá elas vão ter que também atestar toda a veracidade que foi feito durante aquele ritual. Elas foram convocadas, que realmente o senhor João estava nessa situação que parecia, né, vivenciando uma situação de anormalidade, de iminente risco de vida, tá? Que realmente ali foi sacramentado todo o trâmite. Beleza. Os discursos das 6 não são distintos, são idênticos. Já é um passo fundamental. O próximo passo é o juiz ouvir os contratantes, verificar os meios de provas também deles, tá? Levar em consideração se realmente ali tem que comprovar, tem que deixar bem claro para o juiz que alguém realmente vivencia essa situação de iminente risco de vida. No caso, o João. Tem que deixar bem claro isso, tem que deixar evidente para o juiz. E realmente o juiz tem que formar sua convicção e entender que o João está vivenciando esse contexto. E aí, aquele ritual tem que ser considerado, aquele ritual que fora, né? Olha o verbo mais que perfeito, né? Que fora realizado no passado, mas que realmente valeu a pena. Não foi nenhuma simulação, nem foi nenhum vício. Aí o juiz reconhece por sentença positiva, tá? Se for sentença negativa, é porque realmente não conseguiu convencer o magistrado acerca desse ritual que fora realizado. De repente o juiz entendeu que ali não se enquadrou na questão do ritual não compatível, né? Se a sentença, meus amigos, vier a ser negativa, é claro que os contratantes eles podem recorrer, você sabe disso, né? Eles, na verdade, verdadeiras, já dizia o pleonasmo aceitável, eles vão ter duas alternativas. Ou eles recorrem da decisão, porque a sentença negou o ritual não compatível deles, tá? Ou se eles quiserem se adequar aos moldes ordinários, aos meios ordinários, à forma comum, aí você já sabe a resposta, vai ter que começar do zero. O professor teve uma aluna, inclusive a habilitação também, vão ter que recomeçar. Até porque já expirou, me parece, o certificado de habilitação, né? Que é 90 dias. Vai ter que começar tudo de novo. Só que, ó, com muito mais onerosidade, tá? Vai ser muito mais caro, né? Porque você sabe que a fase da habilitação é onerosa, tá? Tudo bem? Então, eu posso juntar a testemunha, me declarar perante a elas como casado. Sim. Porém, tenho que comprovar uma situação de anormalidade, iminente risco de vida. Mas não somente vivenciar esse contexto. Já havia falado anteriormente, repito, eu tenho que deixar bem claro essas provas pelas quais eu vou ter que juntar, principalmente documentos, né? Quer seja clínicos ou não, e aí eu tenho que deixar para as testemunhas verificarem que realmente eu me encontro nesse contexto de situação iminente e risco de vida. Depois, nós vamos levar essa discussão para o judiciário, o juiz ele vai analisar todos os trâmites legais, documentalmente falando, né? Vai ouvir todo mundo, o juiz vai ouvir as testemunhas, vai ouvir as partes, e no final vai dar um posicionamento para realmente verificar.
perante o judiciário, né? Se realmente valeu a pena aquele ritual, se realmente aquele ritual deveria ter sido formalizado ou não necessariamente, tá? Considerando a situação de iminente risco de vida. Repito, não é preciso ambos, o João e a Maria, estarem vivenciando isso, gente. Basta que apenas um deles esteja inserido nesta situação, tá? Sem problema nenhum. Se algum deles estiver vivenciando, basta que, indubitavelmente, depois informe todos os trâmites perante as provas testemunhais e depois para a justiça. E aí sim, observe a decisão futura do magistrado, tá? Tudo bem, gente? Ficou claro essas duas modalidades, tá? Na quinta-feira, o que nós vamos fazer? Já que eu já passei um pouquinho aqui do tempo, tá? Eu vou fechar essas modalidades aqui, eu vou ler os próximos dispositivos, tá? Já que eu já passei um pouquinho aqui do horário. E aí não esqueçam, para quem chegou depois, não esqueçam de me mandar um e-mail, tá? Eu coloquei aqui no nosso chat um e-mail que eu queria saber o posicionamento da 6TB, o perante o representante de turma, porque eu estou já desde já convidando os senhores para a próxima semana, se for o caso, a gente de repente faça algum encontro lá na nossa instituição. Mas não se preocupem, aqueles alunos que porventura não puderem se fazer presentes, não haverá chamada, tá? Inclusive estou até gravando aqui para vocês. Não vou fazer chamada, mas é uma tentativa da gente começar aos pouquinhos, de uma forma graduativa, tá? A tentar buscar já o presencial, tudo bem? Eu vou deixar, se de repente alguém quiser, vamos supor 5 ou 6 alunos, a aula que vai ser ministrada por lá, ou de repente a atividade que a gente fizer lá, os alunos também vão acompanhar online. Eu vou deixar gravado, eu vou gravar minha aula lá, minha câmera, tá? O estúdio vai estar tudo organizado, que vai ser a nossa sala de aula. Enfim, vamos tentar buscar aos pouquinhos a transição para o presencial, tá? Mas não se esqueça, ninguém será prejudicado. As aulas vão ser postadas, tudo vai continuar como está sendo. Inclusive, a aula de hoje eu já também vou postar já amanhã, tá? Tudo bem? É só um convite para vocês. Aí na quinta-feira eu vou esperar, até antes de quinta-feira, hoje ou amanhã, eu vou esperar o e-mail da turma, tá? Se o representante já estiver aqui, ele está ouvindo, ou a representante, não sei. Se não estiver, repasse as informações para o representante, aí eu vou querer ouvir o posicionamento da turma. Eu estou convidando os senhores já para a próxima semana, ou terça, ou quinta. Mas se de repente a turma disser, não, professor, a gente não quer, a gente quer continuar, não tem problema. Por mim, tanto faz. Até porque a plataforma vai continuar, né? A plataforma nunca mais vai mais morrer, tá? E aí eu vou esperar vocês, tá bom, queridos? Paramos aqui no item 6.2, tá? Paramos no 6.2. Quinta-feira a gente fecha as modalidades especiais. E aí depois, já na outra semana, a gente já vai fechar o estudo do capítulo 3 e já vai iniciar o estudo do capítulo 4. Tá bom? Próxima semana também já vai ter atividade, que aí eu vou postar. Verifique a nota de vocês. Já corrigi a atividade número 1 e já corrigi a atividade número 2. Aliás, vocês mesmos já corrigiram, né? Porque é questionário e é automático, tá? Já está tudo postado lá. E na outra semana já vou postar a atividade número 3, que corresponde ao capítulo número 3, tá? Certo, meus queridos? Muito obrigado. Já passei um pouquinho do horário. Eu agradeço aos que estiveram aqui. Deixa eu ver. Ana, Isabela, Lília, Lucas, Marcos, Saulo e aqueles que já estiveram, mas tiveram que sair um pouquinho, tá bom? Grande abraço para todos. Quinta-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. E aí trago a legislação, que a gente vai continuar analisando os estudos aqui, tá bom? Um abraço, meus queridos. Até quinta-feira, se Deus quiser. Eu espero o e-mail da turma, tá? Me manda um e-mail, por favor. Tá aí o meu e-mail. Eu quero o comunicado de vocês, tá? O convite da aula presencial, se for o caso, na outra semana, tá bom? Um abraço, meus queridos. Aula encerrada.